Olá, essa é mais uma resenha, aliás, a primeira do ano, né, do podcast Bom Senso Brasil. Eu, José Antônio Rosa e o Luiz Antônio Barbosa estamos aqui para discutir esses dias, né? A agenda atual que envolve aí os imbróglios do Poder Judiciário. Pode parecer que, para alguns, que a gente tem uma certa fixação em perseguir o Judiciário, mas acontece que eles não se ajudam também. A coisa não tá tão tranquila assim. A gente cita, entre outros exemplos, aí, decisões equivocadas, abusos, absurdos jurídicos, interferências, ingerências, influências. Tudo isso nos obriga a colocar em pauta essa situação, esse funcionamento da instituição. Eu já começo perguntando, Luiz, o que acontece com o Judiciário? Bom, primeiro, a gente tem que colocar, eu vou fazer até um aspas, porque eu tiro o chapéu para alguns juízes, né, ministros, o Flávio Dino, que encarou uma briga, vamos parar com algumas coisas que estão acontecendo, o que já deu o que tinha que dar, vamos resolver essa situação. O próprio Gilmar Mendes também deu uma decisão aí para corroborar, né, que é a questão, vamos colocar essa questão do penduricalho, né, algumas palavras do ministro Flávio Dino, ele falou, olha, só quem segue teto constitucional é o Supremo. O Supremo é algum outro aí, instituto que tem mais de 2, 3 mil tetos no Brasil. Só que quando a gente fala de teto, e aí, como eu falei, o Flávio Dino bateu, chamou, né, para si essa responsabilidade que, tecnicamente, no parecer da Procuradoria-Geral da República, está até certo o parecer. E essa é uma coisa interessante que a gente precisa discutir, Zé. Porque ele deu uma liminar em cima de um processo que não tinha nada a ver. Mas ele deu uma decisão, né, vamos dizer, totalmente estrepitita. Mas aquela história, se ele não faz, o que ele falou, se eu não faço, se não dá, não vai acabar nunca. E nós estamos criando em uma situação de que nós não estamos falando quando a gente fala de penduricalhos, tá? O que são esses penduricalhos? Penduricalhos são coisas pequenas. Penduricalho, o nome penduricalho é coisa pequena, tá? Coisa que está pendurada, uma coisinha aqui. Só que não é penduricalho há muito tempo. Sabe? Vou pedir para colocar aí juízes do trabalho, 1 bilhão acima do teto em 2005. Não dá mais. Parou. Perdeu-se limite de razoabilidade. Isso não é só juízes do trabalho, é que saiu agora, né, no UOL. Mas trabalho, estados, tem juiz aposentado lá que ganhou 280 mil por mês, em que o teto é 46. Criou-se uma situação totalmente avessa ao bom senso. Então, está numa situação que o ministro é aquela velha história. Os fins justificam os meios. Não, mas isso não é legal. Mas, infelizmente, ele teve que trazer isso à tona. Agora se reuniram os ministros, se reuniram chefes do Congresso, os líderes do Congresso, para resolver essa situação. Nós não estamos mais agora falando de 5 mil aqui, ganham 10 mil ali. Não. Tem salários aí, como eu falei, que ultrapassam 200 mil. Nenhum país do mundo paga mais para juiz do que o Brasil. O que chama a atenção, né, o mais curioso está aí no entretítulo da matéria, que o Conselho Nacional de Justiça diz que os tribunais têm independência e autonomia para administrar os próprios orçamentos, ou seja, podem se dar aumento ou decretar aumento para os seus membros no momento que bem entenderem. É isso mesmo? Não é assim. Existe uma Constituição. Existe uma Constituição que fixa parâmetros, a Constituição fixa limites. E é uma coisa agora que o Gilmar Mendes bateu na decisão. Não, agora deu a liminar, agora tem que ser, salário vai ter que ser determinado por lei aprovada pelo Congresso. Já para acabar com isso, viu, Zé? Esse negócio de cada um querer fazer o seu.
Eu acho que eles vão querer federalizar isso, que é de bom tom. Agora vai ter que seguir uma linha, uma norma, uma regra, um limite. Eu respeito o trabalho dos juízes, respeito dos promotores, como respeito de todos os profissionais. Mas você não vai nos Estados Unidos da América e ver esse tipo de coisa acontecer. E aqui os juízes são mais importantes que os de lá? Não. Ou os de lá são mais importantes que... Não, são todos profissionais. Mas aqui criou-se uma casta. Isso não é. José Antônio, que trabalhou muito com política em sua vida aí de jornalista. Ainda bem que você falou jornalista, não sou político. Não, eu trabalho... Né? Imagine há 20, 30 anos atrás, se um prefeito se desse um aumento desse, seria preso. Seria preso. Juízes hoje que ganham 200 mil mandariam prender aquele prefeito ou aquele vereador que fizesse essa extrapolação. Só que agora é aquela história que você sempre fala, do Barão de Itararé. Repita aí do Barão de Itararé. A corrupção é um bom negócio para o qual nós não fomos convidados. Né? Agora todo mundo tem que ser convidado. Não, está errado. Está errado, me desculpe, mas está errado. Você tirar do orçamento umas situações que chegam a esse limite e mais. A gente escutou ontem, eu vi os debates, né? Não ontem, né? Antes de ontem. O juiz não tem dinheiro para comprar um lanche. Gente, inclusive do magistério uma magistrada do trabalho, até o pessoal deu risada ali. Falou, pelo amor de Deus, para com isso. Isso é desrespeito com o trabalhador brasileiro. Falar que você tem um salário de 46 mil reais e não tem dinheiro para comprar um lanche. Puxa, imagine quem ganha, não vou nem falar o salário mínimo. Quem ganha 5 salários mínimos? Esse está morrendo de fome, porque não vai ter dinheiro para nada. Então, assim, eu acho que sai um pouco dos limites. Eu acho que nessa área tem que realmente voltar ao limite. Vão se fazer regras de transição. Eu acho que no dia 25 agora de março, que vai ser julgado, não vai ser julgado. Vai ser normatizado. Porque o próprio Congresso já vai colocar normas. Eu acho que eles vão definir normas agora. Para que não precise haver o julgamento. Ou se tem o julgamento já com uma norma a ser seguida por uma lei do Congresso. Mas eu acho que dia 25 vai ser um deadline. Uma eventual legislação que limite esses abusos, aí ela valeria daqui para frente, ou alcançaria... Retroativo, não. Tanto que eles estão querendo fazer uma regra de transição. O que é essa regra de transição? Que imagine o seguinte, olha a situação que criou. Vamos imaginar você, né, quem está nos vendo aí. José Antônio, imagine você ganha 20 mil por mês, um exemplo, você ganha 20 mil por mês, um salário. De repente você vai passar a ganhar 5. É uma mudança, né, muito grande. Então você está adaptado à sua vida, aos seus gastos. Do mesmo jeito, só que uma situação extremamente, né, uma magnitude maior. Quem ganha 200 mil, que não são poucos, amanhã depois ganhar 46 mil, então, vamos dizer assim, só que eu espero que essa regra de transição seja de 2, 3 meses também, tá? Não vai ser 2 anos, 3 anos, que daí não dá. Aí ele vai ter que se adaptar à sua vida normal dentro de um regime legal. É isso. Eu imagino que vai ser muito difícil alguém viver com 46 mil por mês. Mas a gente não vai ter dinheiro para comprar um lanche. É verdade, vai ter que passar. A gente fala muito dos excessos, das distorções do judiciário. Isso não se aplica a outros poderes também, não? Por exemplo, o legislativo. Nós sabemos que parlamentares aí têm salários que têm corporações, ou penduricalhos, se a gente quiser chamar, para usar uma linguagem da moda, que fazem extrapolar. Não é o caso também de se pensar em... O judiciário... Ou o judiciário realmente está acima da média mesmo? Não, o judiciário está acima da média. O legislativo, o poder legislativo, ele segue uma norma também. Então você tem, por exemplo, o Senado, a legislação, a Câmara...
o salário deles são limitados aos 46 mil. E o salário deles é limitado aos 46 mil. Tá? O que acontece muito no legislativo é o seguinte, você tem uma verba de gabinete. Só que a verba de gabinete, vamos colocar, eu não sei se na Câmara está na faixa dos 100 mil, é justamente para quê? Para ele montar o seu gabinete, né? As pessoas que vão trabalhar com ele em Brasília, as pessoas que vão trabalhar com ele nos estados. É a verba de gabinete, que é totalmente legal, em que o deputado paga a sua infraestrutura. Tá? O que acontece de errado dentro do legislativo? Acontece aquilo que a gente sempre vê, as notas de combustíveis, a quantidade de combustível que ele gastou em um mês é para dar a volta ao mundo. Então ele tem 100 mil, mas 20 mil de combustível foi para dar a volta ao mundo. E esse a gente sabe que não foi. Rachadinha. A gente conhece bastante esses problemas da rachadinha. Muito. Né? Os funcionários do gabinete, o salário é 7, não, é 3,5. Os outros 3,5 é para ajudar na manutenção aqui do gabinete e tal. E deputado, vereador, isso é um problema que acontece em Brasil. Então o problema do legislativo é esse. Mas você não vê um deputado, tipo, aumento, porque o dele é subsídio, como também é do juiz. E é fixo. Então ele não tem como ter penduricalho, tipo, um atrasado de 10 anos atrás. Isso não existe. Não existe isso para o executivo também, para o prefeito, ou para o governador, ou para o presidente. Então essas novidades aí realmente hoje são do judiciário. No executivo existem nomeações de cargos de confiança, cargos comissionados que fazem inchar a máquina. Que às vezes aí também tem a rachadinha. Mas aí, vamos dizer que não tenha. Aí ele está inchando a máquina, trazendo pessoas, mas não está havendo ingresso de dinheiro no prefeito. Ele é o pagamento. Se tem uma rachadinha, daí ele pega de alguém ali. Acontece em municípios, acontecem também. Mas não é um aumento, tipo assim, não vai vir no contra-cheque dele. No judiciário vem no contra-cheque. É uma outra situação. Muito bem. Para além de inflar os próprios salários, de incorporar penduricalhos, alguns magistrados, não todos, é bom que fique claro, não é uma regra geral, não têm exatamente demonstrado eficiência ou um pouco de bom senso ou descortino na hora de decidir. Nós tivemos, entre tantos, vários exemplos aqui, mas um dos mais comentados recentemente foi do desembargador de Minas Gerais, que entendeu que o estupro cometido contra uma criança, não é adolescente ainda, de 12 anos, não pode ser caracterizado como estupro, porque existiria um elo afetivo. E consenso familiar. E consenso familiar, E, curiosamente, depois ele revogou uma decisão monocraticamente, decisão essa que havia sido aprovada pelo colegiado com voto contrário de uma desembargadora que olhou assim e falou, gente, não dá. Como é que explica isso? Como é que se explica isso? Isso é interessante. Vamos primeiro explicar essa decisão. Tá? Qual foi a justificativa, para a decisão? Existe aí uma jurisprudência que fala realmente de que existindo consenso, dependendo do caso, ela pode ser relativizada, mas quando você tem, por exemplo, uma pessoa, vamos colocar assim, uma pessoa de 18 e uma pessoa de 13, vamos colocar assim, a faixa etária está muito próxima. Então é o que eles chamam aí da questão do Romeu e Julieta, tá? Porque está próxima ali, então aí analisa-se o contexto. São pessoas que cresceram juntos, as famílias são juntas. Uma coisa importante, direito criminal é analisado caso a caso. Você não dá para ficar assim generalizando, porque são questões. Crime é o crime, é aquela ação.
tem as suas circunstâncias. Então, nesse caso, existem esses precedentes. Só que no caso em debate, era uma menina de 12 anos e um cara de mais de 30. Não dá, né? Como eu falei, é limite de razoabilidade. Tanto que foi, a desembargadora, ela fez um voto, né, vista, houve uma discordância. Os dois desembargadores, o relator e o outro desembargador, que a turma é composta de 3, votaram pela absolvição, tanto do réu, não, aquela pessoa que fez o ato, como da mãe da menina que consentiu. Porque uma das teses era que havia consenso familiar, consentimento familiar. Tá? Aí teve toda essa discussão, né? O que é isso? Aí começaram até a investigar, aí já começaram a aparecer pessoas que já foram assediadas pelo desembargador, já está uma celeuma em cima disso. E aí que vai o pior, Zé. E aí que a gente fala, pô, tá difícil trabalhar como advogado. Você é advogado, você sabe disso. Hoje em dia é uma situação complexa. A gente tem algumas coisas aí que a gente vê, assim, não sabe de onde sai aquela decisão, que não está na lei. Aí o juiz, não, então eu vou voltar atrás. Aí o Ministério Público fez um embargo de declaração. O que é o embargo de declaração? Opa, ó, tá faltando alguma coisa aqui, eu não entendi o que aconteceu ali, mas o entendimento tem uma certa uma contradição aqui. Aí o que o juiz tem que fazer? Ele pega esse embargo de declaração, que pode comprometer ou pode alterar esse julgado, e ele leva de novo para o plenário para os 3 decidirem novamente. Pode haver uma mudança, mas tem que ser os 3. O relator teve o embargo, o relator monocraticamente lembrando, falei, tinham 3 desembargadores, e teve outro desembargador que votou como ele. Mudou tudo. E até por conta da primeira decisão, a pessoa tinha saído, o cara voltou para a prisão. Meu, de onde ele tirou isso? Eu nunca vi disso, Zé. Um desembargador, monocraticamente, em um embargo de declaração, modificar o acórdão. Não pode, porque o outro desembargador pode falar, não, mas eu não concordo, eu quero manter. E ele tem tanto voto quanto ele. Então, sabe, se criou... E aí vai aquela que a gente sempre chama de segurança jurídica. Gente, que mundo é esse? Que judiciário é esse? Cadê o código? Cadê a regra? Cadê a jurisprudência? Cadê o bom senso? Como que fica isso? Sabe, foi assim de todos os lados, né? De todos os lados. Seja na decisão, se ele entende, olha, eu vou até falar, se ele entendia que a decisão dele era essa, que tem que mudar isso aí, tinha uma pessoa de 32 anos, tá, para mim, totalmente errada, totalmente equivocada. Mas que seja a decisão dele. E aí o Ministério com certeza anularia. Agora, não, mas aí a opinião pública veio, bateu com razão, porque é uma decisão doida, e aí ele faz assim no Código de Processo? Também não pode. Tá? Também não pode. Então, hoje nós estamos vendo assim, umas aberrações processuais aí que fere e complica os advogados. Que às vezes acontecem algumas decisões malucas aí que a gente tem que explicar para o cliente. E o cliente, às vezes, fala que muitos clientes hoje têm um certo conhecimento. Não, mas isso não existe, o juiz não pode fazer isso. Eles têm que falar, não, mas ele fez. Mas você não fez. Aí a culpa termina indo para o advogado. Não, mas será que esse advogado não dormiu no ponto? Não. Nós estamos vivendo hoje um sistema de insegurança jurídica no Brasil muito grande por conta disso. Então, acho que talvez hoje essas questões que estão acontecendo, esse movimento aí do STF, de alguns ministros, como o Dino, como o Gilmar, como o próprio Fachin. O Fachin é uma pessoa, sabe, eu entendo o Fachin como um desbravador, uma pessoa ali que está tentando mudar, está tentando trazer um código de ética, não só para o STF, porque o que acontece no STF, ele reverbera no judiciário.
Então nós temos aí bons ministros aí que estão tentando fazer alguma coisa. E a gente tem que dar apoio para esses ministros aí. Porque a segurança jurídica é nossa. Somando-se a isso, foi punido com aposentadoria compulsória. É o ministro? Foi o ministro do desembargador, o ministro do STJ, né? Não, ele está sendo investigado ainda. Ainda não chegou, Buzzi. mas... exato. Pedofilia? Suspeita. Não é pedofilia, é assédio, porque a moça tem 18. Tá. É por assédio. Bom, então só para rememorar o caso, então como é que foi? Uma história, como é a história? Estava o ministro com familiares, não dele, uma família, e em determinado momento, segundo relatos da moça, eles tinham saído, ido para a praia, e ele teria tomado aí algumas iniciativas que configurariam aí o assédio, né? Aí ela se colocou contra isso, saiu, falou para o pai, para a mãe, e aí deu toda essa situação. E aí depois vieram também, né? Aí vem outros também reclamando, né? Aí começam a vir pessoas que falando de histórias, né? Está sendo avaliado, ele está afastado, ainda ganhando salário, porque ele tem aí o seu direito de defesa, mas eu acho que se enveredar aí por uma questão criminal, até por conta a perda de cargo por conta de uma sentença judicial, ele perde o salário. Agora, se não for criminal, for uma questão administrativa apenas, aí ele é aposentado compulsoriamente. É uma situação aí interessante. Eu não posso pré-julgar, né? Tem muita coisa, tem muita água para rolar aí. Mas, assim, bom, eu falei, não estou dizendo que seja culpado nisso, mas tem situações, por exemplo, e eu fiz até uma crítica uma vez, e fiz até recentemente, numa entrevista nossa, do CNJ, né? Que o CNJ parece que só aparece quando sai na imprensa. Esse caso do desembargador saiu na imprensa, tem que se analisar. Né? Você tem aí... E o próprio judiciário como um todo. Você está aquele caso do TRT2 de São Paulo, daquele juiz que inclusive era professor, ele assediava alunas, assediava funcionárias, e foi feita uma reclamação para a corregedoria do tribunal. Eles falaram que não, aquilo não tinha nada a ver, não, deixa disso, arquivou e pronto. Aí as pessoas que tinham sido vítimas foram à imprensa. Aí o CNJ avocou o processo e o juiz, ele sofreu as sanções. Acho que foi afastado ou demitido esse juiz. Mas assim, como que a corregedoria de um tribunal passa a mão na cabeça de uma coisa dessa? Bom, em resumo, né, a justiça que existe para acolher, para deliberar, parece que não proporciona tanta segurança como deveria, né? Parece que não cumpre a sua finalidade principal, que e aí que eu falo, Zé, resguardar. A gente fala essa questão de casta. Hoje, como eu falei, respeito muito, tenho amigos juízes, promotores, muito bons, eu conheço dos juízes, conheço promotores, ministros que a sentença, o acórdão, o voto proferido por eles é uma coisa assim, sabe, magistral, realmente uma aula. E tem aqueles também que a gente sabe que vai dar uma sentença, eu acho que é isso, e põe isso, não dá não fundamenta, ou às vezes... Gente, eu já vi, muita gente já viu, recorte e cola de sentença, inclusive no recorte e cola a pessoa esqueceu de tirar o nome da parte anterior. Gente, é isso. Eu já vi casos de 500 páginas, eu atuei nesse caso de 500 páginas, um caso complexo,
houve a sentença, pegou-se um caso muito pouco parecido, era só, tipo assim, ela envolvia um determinado tipo de empresa. E aí, seja lá quem for, pensou que era a mesma coisa, copiou uma sentença que não tinha nada a ver de um outro processo e esqueceu de trocar o nome. O que é isso? Gente, você está discutindo ali provas, tudo. O juiz analisou esse processo? Não analisou. E aí, aí você vai ver o salário do cara, R$200 mil. Bom, esse é um tema que com certeza vai render muita discussão, muito debate, e nós temos aí pela frente, dia 25, se não me engano. O 25, um julgamento da questão dos penduricados. Dos dois processos, das duas liminares, do Flávio Dino, do Gilmar Mendes, e aí nesse dia também já vai estar definido alguma coisa pelo Congresso. Eu acho que foi bom, tá? Eu acho que nesse ponto os fins justificaram os meios. Eu acho que o Flávio Dino, normalmente, trouxeram o negócio à baila, não, vamos resolver isso aqui, que ninguém estava resolvendo. Que os processos estão aí, como o Flávio Dino falou, acho que foram 2, 3 mil casos julgados, 4, alguma coisa assim, e ninguém chega a lugar nenhum. Então agora o negócio vai parar. Bom, aguardemos então dia 25 e vamos voltar ao tema, muito provavelmente, num próximo episódio da resenha do podcast Bom Senso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência.